vamos lá. Quando eu estava falando com vocês sobre as ramificações, né? Vocês observaram na molécula que eu usei como exemplo, aqui ó, tá vendo? Essa molécula aqui que eu usei como exemplo, vamos isolar ela, tá? Eu vou fazer aqui ó, vou isolar essa molécula. Tá? Que molécula que é essa aqui? Essa molécula aqui, vocês concordam comigo? Ah não, na verdade vocês tiram isso aqui, tá? Porque eu peguei, isso aqui é o carbono da cadeia principal, tá? Então vamos colocar um R aqui, ó, tá? Porque aqui você sabe que ele está ligado à cadeia principal. Mas vamos estar comentando agora sobre esses dois carbonos aqui, ó. Esse carbono e esse carbono, tá? Isso aqui, como a gente sabe, no grupo ele vai ser um etil. Vamos desenhar, vamos abrir a estrutura dele. A gente sabe que é isso daqui. E aqui, ó, vou fazer de roxo, ó. Tá vendo? É essa cadeia aqui, tá? Vocês percebem que a cadeia principal, né, o nosso radical, que a gente chama isso aqui de radical, tá? O nome que a gente dá isso aqui é radical. Esse radical, a nossa ramificação, ela tá ligada na cadeia principal através de um carbono primário. Vocês concordam comigo que isso é um carbono primário? Se eu não estiver pensando nesse radical aqui, ó, tá? Antes dele fazer essa ligação com esse radical aqui, ele só faz ligação com outro carbono, tá? Então ele é um carbono primário. Quando nós temos esse caso, acima, não quando a gente está falando em etil, tá? Mas quando nós começarmos a falar sobre propil, butil, pentil, nós vamos ter que dar uma outra nomenclatura a eles, tá? Para poder indicar em que carbono a ligação está sendo feita. Tá legal? Então vamos lá. Eu vou agora partir para outro caderno. Aqui, ó. A gente tem 4 nomenclaturas possíveis. Só arrumar aqui para não fazer a gafe que eu fiz agora há pouco de estar explicando para vocês e vocês não estão vendo o que eu estou explicando. Vamos lá. N, tá? Sec, terc, tá? E iso. Eu vou falar de uma maneira para vocês, para que vocês não tentem, olha o que eu tô te falando, não tentem gravar, tentem entender o que eu tô te falando, porque se vocês tentar gravar, vocês vão olhar para uma molécula e vocês nunca vão saber o que é terc, o que é sec e o que é iso. Então prestem atenção. Quando você vê na nomenclatura um isopropil, um isobutil, não, desculpa, eu já estou indo para o final em vez de começar no começo. Quando vocês verem na nomenclatura um N-propil, N-butil, N-pentil, né? Sempre acima de 3 carbonos, tá? Sempre que a ramificação tiver acima de 3 carbonos, esse tipo de nomenclatura aqui, ó, ela só vai valer quando a ramificação tiver acima de 3 carbonos, legal? Então, quando nós tivermos N-propil, N-butil, N-pentil, nós vamos estar falando que a ramificação ela vai estar ligada à cadeia principal através
do carbono primário da cadeia, tá? Então o N, a ligação, vou colocar aqui bem definidinho, ó. A ligação com a cadeia principal vai estar num carbono primário. Beleza, gente? Ó, quando a gente tiver N, é porque a ligação vai estar no carbono primário, tá? Que é o que eu falei lá no... usando isso aqui como exemplo. Lógico que aqui não vai valer, porque aqui nós só temos 2 carbonos. Mas imagine que nós tivéssemos um terceiro carbono aqui, seria um N-propil. O nome dessa ramificação seria N-propil, tá? Quando a gente tiver sec, né? Sec, a ligação vai estar em um carbono secundário. Certo? Quando nós tivermos um sterc-butil, a ligação vai estar a partir de um carbono terciário. Tá vendo que é bem fácil de você entender? Sec secundário, terc terciário. Iso, o iso, tá? Ele vai estar relacionado, ele vai ser utilizado quando a ligação onde vai estar com a cadeia principal vai estar presente num carbono primário, tá? Lembra aqui, ó. Mas não é a mesma coisa, porque esse carbono primário ele vai estar em uma cadeia que apresenta uma ramificação, tá vendo, ó? Então, diferente dessas daqui, não apresentava nenhuma ramificação, né? Apesar que, por exemplo, quando nós estamos falando de um carbono terciário, né? Vamos usar esse exemplo aqui, ó. Tá em azulzinho aqui, ó. Quando nós estivermos falando, por exemplo, de uma ramificação num carbono terciário, a gente vai estar falando numa ramificação assim, né? Certo? Isso aqui é um carbono terciário, tá ligado a outros 3 carbonos. Em um carbono secundário, nós vamos estar falando de algo assim. Certo? Quando nós estamos falando de um iso, nós vamos estar falando de alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Ó, note, CH2, tá? CH, CH3, CH3. Tá vendo, ó? Isso aqui é a ramificação, o radical que a gente está trabalhando. Radical é a cadeia principal, tá, gente? Aqui tem o carbono primário. E aqui, ó, ligado diretamente a uma ramificação. Esse Nzinho, ele tá aqui por quê? Isso pode ser assim. Isso pode ser assim. Pode ser assim também. Não importa. Quando o radical estiver ligado a um carbono primário, tá? E esse carbono primário vai acabar numa espécie de ramificação, ele vai ser colocado como iso, tá? Na nomenclatura. A nomenclatura da ramificação vai ser colocada como iso. Vamos fazer um exemplo aqui embaixo de uma ramificação onde nós temos que usar essa propriedade. Vou desenhar aqui uma cadeia. Vou enquadrar aqui. Certo? Vou fazer uma ramificação aqui, ó. Ó que bonitinho, ramificação, tá? Bom, vamos fazer a nomenclatura dessa molécula.
que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Nós temos que a gente precisa fazer a contagem da cadeia principal. Primeiro, nós precisamos identificar a cadeia principal, contando da maneira que a cadeia principal tem a maior sequência de carbonos, tá? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que não pode ser essa daqui, tá, gente? Por que não pode ser essa daqui? Porque essa daqui apresenta ramificações aqui, ó. Tá? Nossa cadeia principal vai ser essa daqui. Tá bom? Aí vamos lá. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que fica o nome então dessa molécula? Fica 3 terc 1, 2, 3, 4 butil, hexano. Assim, quem for ver essa nomenclatura e for querer desenhar a molécula, vai saber que no terceiro carbono possui um terc-butil. Como ele sabe que no terceiro carbono possui um terc-butil, ele vai colocar um carbono no centro e ele sabe que o carbono que está ligado à cadeia principal é um carbono terciário. Se ele sabe que o carbono que está ligado à cadeia principal é um carbono terciário, ele vai apresentar outros 3 carbonos ao redor dele, tá bom? A gente também vai ter, nessa mesma matéria aí que a gente está trabalhando, deixa eu pegar uma folha mais limpa aqui. Não tá tão limpa, né? A gente também vai trabalhar aí nessa mesma parte que a gente está trabalhando quando nós tivermos ciclos, tá? Quando nós tivermos ciclos, se a gente tiver, por exemplo, como vocês estão vendo ali na apostila, esse tipo de ramificação aqui, ó, o nome dele vai ser o fenil, tá? Quando nós tivermos ele ligado a outro, a gente vai dar o nome de alfa-fenil, naftil. Tá? Isso daqui, infelizmente, vocês meio que tem que gravar, tá? Não tem uma maneira de você conseguir entender isso aqui para você poder aplicar de uma maneira simples. Você tem que gravar mesmo, tá? Você tem que fazer bastante exercício, porque aí vai ficar algo natural, tá? E é isso aí, gente. A gente vai acabar a aula por aqui. Eu acho que eu já dei todos os exemplos para vocês. Falei de tudo que a gente precisava falar para essa matéria. Na verdade eu não falei não. Aí a gente ainda vai ter as condições de insaturações, né? Então a gente pode ter aí às vezes uma molécula que apresenta uma ramificação e uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla. Como que a gente vai fazer essa nomenclatura? Bom, aí lembra que a regra quando a gente tem mais de uma ramificação, nós temos que dar a nomenclatura, contar a cadeia principal a partir do ponto
onde a ramificação vai ter a menor contagem possível, a menor numeração possível, é a mesma coisa, tá? Só que quem vai ter a prioridade aqui é a insaturação, tá? Quem vai ficar mais próximo com a menor numeração vai ser sempre a insaturação. Então, nós vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A insaturação, ela sempre vai ter a menor numeração. Ela sempre vai ter a prioridade. Então, como é que fica isso aqui? Fica 5 etil hexano. Só que nós não temos um hexano, né? Nós temos um eno aqui. Aí nós indicamos 2 eno, tá? Ó, 5 etil, hex, que é a cadeia principal, né? Indicando que tem 7 átomos de carbono, e indicar aonde está a insaturação, que fica eno, tá? E a mesma coisa para quando você tiver uma ligação tripla, tá? Se você tiver uma ligação tripla, ela também vai estar localizada na posição de menor contagem, independente se ela estiver aqui. Se essa insaturação tivesse aqui, ó, isso aqui seria um 4 e isso aqui continuaria sendo um 5, tá? Se tivesse aqui, nós começaríamos a contar a partir daqui. 1, 2, aí isso aqui estaria no terceiro, tá bom, gente? E é isso aí. Agora vamos fazer exercícios.